Está lá ainda? Tá, então vamos começar com a nossa aqui mesmo. Então, dando início à sessão, vamos começar com os processos com sustentação oral na pauta física. A secretária para o pregão. Primeiro processo com inscrição é o número 16 da pauta. Processo 990-2013-068, oriundo da Vara do Trabalho de Muriaé. Agravante Martins Comércio e Serviço de Distribuição S.A. Agravado Felipe Vidal de Souza Guedes. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Bruno Sobreira de Oliveira, pelo agravante, doutor Bruno. Escrito também doutor Fernando César Teixeira, e um dos dois se encontra presente. Doutora Juliana. O 16 da pauta, né? 990, é isso? Isso. Conheço o agravo de petição, no mérito, dou-lhe provimento para determinar que as férias sejam calculadas em conformidade com a súmula número 7 do TST. É meu voto. Eu estou de acordo. Doutora Adriana, também de acordo. A próxima é o número 12 da pauta, processo número 111-2015-107, oriundo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, recorrente Wander Sábio de Oliveira Aleixo, recorridos Office Brasil Tecnologia de Mobiliário Limitada, Sector Indústria Limitada e outras, Office Parker Soluções em Escritórios Limitadas EPP e Paulo César Padilha Garcia. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Breno Pequeno Andrade Costa, pelo recorrido, doutor Breno não se encontra presente. Doutora Juliana. Conheço o recurso, no mérito, dou-lhe provimento para elastecer a abrangência do grupo econômico, incluindo a empresa Office Partner Soluções em Escritório Limitada, EPP, condenando a referida empresa e o reclamado Paulo César Padilha Garcia, na condição de sócio de fato, a responderem solidariamente pelas verbas objeto de condenação, mantido o valor da condenação. Estou de acordo. Doutora Adriana. Seguinte. Próximo é o número 9 da pauta, processo 2127, 2014-108, oriundo da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Cetela em Serviços Limitados e outro, recorridos Daniel Henrique de Castro e SA4 Serviços Informática e Locação Limitada. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, revisora, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Maria Luísa Calais, pelo recorrido, doutora Maria Luísa não se encontra presente. Bom, eu já recebi essa divergência que eu estava dando provimento ao recurso, mas doutora Adriana. Eu estou negando. Doutora Juliana. Eu também estou negando. Para negar provimento, eu vou ficar integralmente vencido, vou fazer a redação. Então, esse aqui nega provimento? A redação o senhor está passando para a doutora Adriana. Ele não está adaptado? Está adaptado, vó. Não. Não? Eu tinha adaptado uma parte. Ah, tá. Mas aí houve uma outra divergência. Ok. Está adaptado com É, uma que seja... isso. Entendi. Obrigada. Não tem problema. Próximo é o número 8 da pauta, processo 2060-2014-020, oriundo da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, David Leão, recorrido, Fundação Benjamin Guimarães. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, revisora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Daniela Siqueira Dantas, pelo recorrido, doutora Daniela não se encontra presente. Esse é o 8. É o 8. Eu nego provimento. Doutora Adriana. Eu estou, na realidade, dando provimento para reconhecer a relação de emprego entre o reclamante e a reclamada no período de 1º de fevereiro de 2005 a 29 de maio de 2014. O processo deverá retornar ao 1º grau para se julgar todas as demais questões e pedidos constantes dos autos, inclusive salário, forma de ruptura contratual, prescrição, sob pena de supressão de instância. Doutora Juliana. Eu acompanhei integralmente a divergência, eu até fiz o registro aqui, que o próprio preposto da empresa esclareceu que não tem nenhum médico no hospital, contratado pelo hospital, que a RE contrata serviços médicos somente por meio de PJ ou cooperativa. Acompanhei integralmente a divergência. Então também ficou vencido, passo a redação.
Doutora, posso usar isso como conclusão? Agora, doutor Ianaco, o 24, o doutor Kleber, ele está sustentando também outra turma e perguntou se pode deixar para o final. Então, a gente vai alterar a ordem de sustentação. O próximo vai ser o 26 da pauta. Processo 1199-2010-036, oriundo da segunda vara do trabalho de Juiz de Fora. Eu não voto. Primeiro processo do Marco Antônio, como relator. Ah, é mesmo? É mesmo. Vamos lá. Então, Vamos ver se ele vai acertar, hein? Eu não voto, Marco. Você não vota, É o primeiro que eu não voto desde que eu tomei posse. Parabéns. Nós vamos pegar esse número. Agravante. Vamos pegar esse número guardado. 17. Parabéns. Agravante, Arthur Leal Neto. Agravados, Parvel Paraibuna Veículos Limitada, Manchester Mineira de Automóveis Limitada, SEI Seguro Empreendimentos Limitada e ERG Participações Limitada. Vota no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, revisor, e Dr. Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, Dr. Áureo Carneiro Fortuna. O senhor está falando pela ERG, doutor? Pela quarta agravada. Doutor Marco Antônio, quer antecipar o voto para facilitar a vida do... Eu vou antecipar o voto, eu neguei provimento ao agravo interposto. Okay. Quer se manifestar? Eu só gostaria de registrar a sorte, a minha honra também de estar aqui, a satisfação de estar reencontrando nessa turma, eminentes desembargadores, nosso presidente, Adriana, que quem eu rendo, dos demais desembargadores, principalmente o nosso querido desembargador, que inaugura um processo para nós em Juiz de Fora, e para esse advogado, pessoalmente, é muito importante. E eu vou dispensar porque eu prefiro ouvir os demais votos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou revisor, com o teor do voto eu não divirjo, não. Mas eu só vou divergir da imposição de custos executado, porque não acho justo penalizar a empresa por um ato da parte adversa que não tinha nenhum fundamento. Aliás, com 2 agravos, nenhum dos 2 obteve sucesso e, por isso, a empresa acaba pagando as custas. Nesse caso aqui, eu não condenaria ninguém em custa, já que a CLT diz que nos casos de agravo de petição não se impõe custa ao exequente. Nesse caso aqui, eu também não imporia a executada, porque ela não provocou o agravo. A minha divergência é nesse sentido. Doutora Adriana? Qual que é o... Não, aqui está o recurso, embargo de execução, terceiro, agravo de petição. Qual que é o artigo que fala aqui? 789. Hã? 789. Qual É o dele? mesmo que está mencionado? Não, sim, mas que fala aqui. 789. Sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final. Onde que está aqui? Exatamente. É isso. Pois é. Então... Eu não concordo. Eu não acho que deva ser condenada a executada a pagar custas de um agravo que ela não interpôs, não justificou e foi... quer dizer, se for considerado que ela não deveria ter sido parte nesse agravo, por que ela tem que pagar por isso? Né? Bom, eu acho que, nesse caso, as custas seriam incobráveis. Ok. A doutora Adriana acompanha o voto. Né? Sim, eu vou acompanhar o voto, até porque eu até abri a CLT para ver se havia algum tipo de exclusão, mas fala que tem que pagar. E aí vamos considerar que seja uma solidariedade social, alguma coisa que a empresa está pagando em prol da existência da justiça. Ou um assalto mesmo, né, aos cofres da empresa, porque é o Estado impondo ao empregador um ônus por um ato que ele não praticou. É a lei. Então vamos lá. Seguimos. Excelência, só uma questão de ordem técnica, né, para ficar claro, que a nossa participação, a ERG, a CEI, a FATO, elas são apenas arrematantes nesse processo que se viram embargados aqui. Mas acho que não tem ônus nenhum que foi dirigido para elas. Obrigado. Não deve nada, mas vai pagar. É isso que nós queremos. Que não fez nada realmente. Mas vai pagar assim mesmo. Se a lei fala isso, então é isso.
E aí agora a gente vai cair na questão da sustentação oral. Liberou algum? Não liberou não, porque a sustentação oral ainda não dá para fazer e o doutor Kleber ainda está em outra sessão. Bom, nós temos 3 sustentações ainda nessa pauta física, não deu horário ainda da pauta do PJE, então os 3 estão ocupados e na 8ª turma ainda, e nós vamos então seguir com a nossa pauta física, enquanto não libera a outra, né? Então tá, começando aqui, a primeira divergência está no 4, eu tenho uma nova versão, tem uma divergência da doutora... Peraí, Não, é porque esses... Tem 3 ainda, mas distância estão de sustentação, aguardando ainda na 8ª. Nós temos a primeira divergência aqui no 4, tem uma divergência da doutora Adriana Juliana. Juliana, que vota nisso? Você não fez nova versão nisso, não? Tem uma nova versão, Então, peraí, deixa eu ver se... Tem uma nova versão no aqui, dia 13 de né? março. Ah, tá, já mais antigo. Mas tem uma divergência na nova versão. A nova versão não altera a conclusão, não continua tendo uma divergência. Mas isso é uma divergência? É, porque eu estou dando provimento para o recurso para determinar a aplicação do 98 e parágrafo 3º do CPC 15. E com isso, a suspensão por 5 anos. O dever de pagar as multas processuais que lhes são impostas, todavia a decisão do Supremo acima é paradigmática quanto ao correto sentido da norma. Ninguém deverá privar de seu sustento ou sobrevivência para pagar a multa processual, mesmo que seja por litigância de má-fé. Eu estou dando provimento ao recurso para determinar a aplicação do 98, parágrafo 3º do CPC 15, nessa execução, e com isso a suspensão por 5 anos. Acompanha as divergências. Uma divergência? Tá, então pode É o passar a 4. dar provimento, né? Então aqui estou passando a redação também. 4? Tá. Doutora Adriana, Sim. a conclusão pode ser só esse finalzinho da senhora. E a senhora vai Pode. querer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu faço o voto e a conclusão pode ser essa. Posso usar esse Pode, com certeza. É isso mesmo. Está bem clara, né? Tá bem... O 6 tem uma divergência da doutora Juliana, mas a sua divergência não está tão divergente não, Juliana, porque aqui estava sendo mantido, está sendo negado benefício de ordem. O que foi determinado aqui é apenas que execute primeiro a devedora principal antes de... Não, eu mantenho minha divergência. Foi afastado o benefício de ordem, foi afastado pela sentença. Da forma, a meu ver, na forma como ficou a conclusão da proposta de voto, dizendo que tem que acionar as ferramentas tais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, diante. Para mim, é uma forma de aplicação do benefício de ordem. Então, eu realmente, para mim, era simplesmente negar provimento. Ponto. Eu vou ler a conclusão. Estou determinando que seja processada a execução da devedora principal, Marmelo Santos Vigilância Patrimonial, com acionamento das ferramentas tecnológicas de execução dos bens dela, da empresa, uma vez frustradas a diligência, petição de mandado de penhora e avaliação, deixando registrado que não prevalece o benefício de ordem da agravante em relação ao sócio da devedora principal. O voto é nesses termos. Eu sei, eu entendi, desembargador. Eu realmente entendo que tem simplesmente negar provimento. A forma de condução, uma vez que foi afastado o benefício de ordem por uma decisão já transitada em julgado, eu acho que o juiz de execução ele vai avaliar os instrumentos que ele vai usar, até onde ele consegue ir, enfim. Então, esse o meu voto é no sentido de negar provimento. O meu voto, desembargador, é no sentido de negar provimento. Negar provimento. Eu estou acompanhando a divergência, não tinha... Estou passando, então, a redação. É o 6 da pauta. A sua redação. Aí a doutora Juliana, redatora? Eu acompanhei a Juliana. Estou negando provimento, é a conclusão, Adriana. Tá, aí a senhora redatora. É minha redação. Tá, a próxima divergência aqui é no 20, eu fico vencido. Não, primeira opção, na divergência. Deixa eu chegar lá, já está conectado Juiz de Fora, tá? Mas se eu O quiser 20 terminar... tem 2 opções, vai estar prevalecendo a primeira? Tá, a primeira, todo mundo com a primeira. É a primeira opção. O 22... O 17... O 20, ainda não. O 22 tem 2 opções, eu estou com a segunda, doutora Adriana? Primeira. Prevalece a primeira, eu fico vencido. O 23... O 20 é a primeira opção. Não, peraí. Primeira, tudo primeira até agora. O 22 é primeiro eu vencido, e o 23 eu fico vencido. 22 No 23 22 a primeira com o Primeiro eu senhor vencido. vencido. E 23 também eu fico vencido. O 31... Peraí só um minutinho, também por fico favor. vencido. Primeira opção nos 3, né? 20, 22 e 23. 20, 22,
23. 23 tem opção não, eu fiz. Tem opção 22, ou 23 não. Não. 22 tem opção. Tem opção. 23 é só o doutor Yanato 20, vencido, Isso. contra Ah, é garantia de vencido. juízo. Tá Ok. bom. Achei que tinha Isso. O 31 eu fico vencido. 31. E agora voltamos então para a esse já- sustentação. Que já liberou. Esse já é do Marco Antônio, né? O 31. Ok. Acompanhei. Esse aqui está marcado uma divergência. Não tem divergência, você bota aqui Em com qual? o seu vídeo. Em qual? Esse é D. Isso pode ser divergência antiga. Está liberado. Então tem nada. Depois a Aí o gente... resto não tem nada. Então, Eu volto 17. nele lá e olho pro senhor. Qual que é agora? Deixa eu só... Agora vai ser o sustentação oral à distância. 17. E E o 18. É a mesma matéria, né? É o mesmo jogado escrito? deixa eu... Peraí. E pode As sustentar para duas? os dois. Vamos pegar. Deixa eu É só tudo CEMIG, né? organizar aqui para Eu não sei se é o mesmo advogado. É o mesmo. É o mesmo advogado. Ele pela CEMIG tá conectado. Esse é a distância. Então, é o 17. Agora a gente volta na sustentação oral da pauta física. É o processo número 17 da pauta, sustentação oral à distância. Processo número 990-2015-056, oriundo da Vara do Trabalho de Curvelo. Recorrente, Wilson da Silveira Júnior e CEMIG Distribuição S.A. Recorrido os mesmos, Eletro Santa Clara Limitada. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Paulo Roberto Bacaglini, pelo recorrente, pela CEMIG. Eu só confirmo se é a CEMIG mesmo. Doutor Paulo, Bom dia, Excelência. está falando pela CEMIG? Sim, pela CEMIG. Eu vou pedir à relatora que antecipe o voto, só para o senhor ter a ideia do direcionamento, que facilita a sua participação. Doutora Juliana. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutora Juliana. É uma matéria recorrente aqui, eu vou direto à conclusão. Conheço dos recursos, rejeito a arguição de coisa julgada, formulada pela CEMIG, no mérito, nego o provimento a ambos os apelos. É minha proposta de voto, doutor. Doutor Paulo tem a palavra. Excelência, eu vou fazer uma sustentação oral só, se o senhor me permite, porque são dois processos idênticos, Sim, inclusive 17 a minutos. relatora é a doutora Juliana. Uma questão de celeridade. Sim. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres juízes convidados, ilustres advogadas, advogados e demais presentes. Meus cordiais cumprimentos, bom dia. O recurso ordinário submetido à apreciação se insurge contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviço. Ocorre, inclusive, que a terceirização se deu de forma lícita, mediante licitação pública regular, inclusive a decisão do TST sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987 de 95, a Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Salientamos ainda, Excelência, que a nona turma desse Tribunal Regional vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista essa mesma ação civil pública. Outro ponto que se merece destacar é o conhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos, demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas pelos empregados da recorrente. Assim, reitera-se as razões do recurso, pugnando-se pelo provimento do mesmo. Obrigado. Doutora Juliana. Bom, eu vou abordar o voto, ele é mais detalhado, mas eu vou passar pelas arguições. Coisa julgada eu afasto sem nenhuma dificuldade em virtude da falta de identidade, da tríplice identidade. Então, eu afasto, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Da mesma maneira, quanto à licitude da terceirização, considero ilícita, é atividade finalística. Nesse sentido, nós temos uma tese jurídica prevalente e que eu adoto. E adoto, inclusive, quanto à responsabilidade, porque, na minha opinião, a responsabilidade da CEMIG seria solidária. E eu, em virtude do entendimento
consolidado desse tribunal e no inciso 2º da tese jurídica prevalente número 5, eu estou acatando a responsabilidade subsidiária, que eu entendo absolutamente justificável em vista da fiscalização, o dever que a CEMIG deveria ter cumprido e não cumpriu, como pode provar as verbas salariais não pagas. Quanto à isonomia, também tem um laudo, sim, e eu esclareço que, muito embora o perito tenha listado as folhas 1093, 1095, várias atividades desenvolvidas exclusivamente pela CEMIG, apontando-as ao longo de todo o laudo, isso não significa que as atividades antes mencionadas desenvolvidas pelo reclamante não estivessem diretamente ligadas à prestação de serviço dos quais ela é concessionária. A realidade retratada no laudo indica apenas a existência de uma estrutura organizacional na CEMIG que incumbe a eletricistas de empresas contratadas, atribuições diversas e menos abrangentes, mas isso não afasta a ilicitude da terceirização de tais atividades que, de acordo com a jurisprudência dominante nesse regional, não se permite, conforme tese jurídica prevalente número 5, inciso 1º. Diante de tudo, a questão não é equiparar o reclamante aos eletricistas da CEMIG, mas sim de reconhecer que ele executava atividades inerentes aos eletricitários que, como visto, não poderiam ser terceirizadas porque constitui atividade fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Fica, então, mantida a sentença na qual foi declarada a responsabilidade subsidiária da CEMIG, como já disse, ressalvando o entendimento dessa relatora e reconhecido o direito do reclamante a receber os benefícios previstos nas normas coletivas dos eletricitários. Sendo assim, presidente, eu mantenho integralmente minha proposta de voto. A doutora Adriana está de acordo com o voto? Né? Sim. Eu vou ficar vencido, então. Bom dia, doutor Paulo. Pregou o outro? Bom dia. Posso apregoar? Então, o próximo é o 18 da pauta, processo 992-2015-056, oriundo da Vara Trabalho de Curvelo, recorrentes Marcelo Alves de Macedo e CEMIG Distribuição S.A., recorridos os mesmos, e Eletro Santa Clara Limitada. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrito, doutor Paulo Roberto Bacaglini, pelo recorrente, já fez a sustentação. Doutor Paulo, esse processo é semelhante ao anterior, os votos também são no mesmo sentido, negando o provimento por maioria. O senhor quer se manifestar, doutor Paulo? Não somente isso. Então, obrigado. Obrigado e bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Ele não chegou, doutor Cleber. Não chegou ainda. Porque ele está na outra turma. Já vai esperar? Não podemos esperar, não. Não. O senhor quer que faça que apregoe? Ele vem para cá em vez de para lá. Porque de lá começa 8h30. E a nossa... Ter acabado. Aí o que o senhor quer que faça? Apregoa? Pregou, então. Vamos em frente. Então, o último processo é o 20... Pode pular. Pode ir? O último é o 24 da pauta, processo 201-2015-052, oriundo da Vara do Trabalho de Cataguases, recorrentes, sindicatos, empregados, estabelecimentos bancários de Cataguases Região e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrito para sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente, pelo sindicato. Doutor Kleber não se encontra presente. Doutor Paulinelli. A questão aqui é uma simples adequação do voto ao incidente de recursos repetitivos julgado pelo TRT, modificando a sentença no sentido de determinar que o divisor para o cálculo do salário hora seja 180, divisor mensal, e 220. É só questão já só adequação decidida, nós só temos que adequar os julgamentos, né? Eu estou de acordo com o voto. Da mesma forma, estou de acordo. Então, unânime. Então, encerramos a pauta física, né? Aquele é que o senhor falou, não tem divergência nenhuma. Não tem não, mesmo, não tem não. Vamos passar para o BJE agora. A física acabou? Acabou. A física acabou.
Mas aí tenho que. Ai. Começa em qual? Começa no 5. Pode apregoar? 9:15, essa daí. 9:15. Vou começar pela do senhor. Não tem nenhum pedido de preferência. Vai seguir a ordem Tem normal. nenhuma inscrição? A do senhor? Só tem outra pauta? Sim, sim. Só tem outra sessão. Você quer me matar? Entra aí hoje depois. Tá na página errada aqui. Agora que tem 29. Você devia estar olhando a outra. 5? Isso. Pode ir? Pode. Então, primeiro processo, agora a gente passa para a pauta do PJE, de 9:15, relatoria do doutor Ianaco. O primeiro processo é o número 5 da pauta, processo 10.701, recorrente Ana Cristina de Mello, Banco Santander Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, a senhora doutora Lícia? Doutora Lícia Miranda Eleutério. A senhora está falando por quem, doutora? Do Banco Santander. Pelo Santander. Isso. E o doutor Humberto Marcial Fonseca, que estaria falando pela Ana Cristina. Doutor Humberto não se encontra presente, apenas doutora Lícia pelo Banco Santander. Tem uma questão prejudicial aqui, que diz respeito à nulidade do processo. Nós vamos decidir a preliminar antes de dar a palavra à doutora, a não ser que a sua manifestação seja sobre a nulidade. Também, alternativamente, quanto ao aguardar. Então, eu estou acolhendo, doutora Juliana. Estou afastando. Afasta, né? Doutora Adriana. Está com voto com a divergência. Se o seu voto for pelo afastamento, ela já vai saber sobre o que ela tem que falar. Exato. Quer ouvir a manifestação dela primeiro? Pode. Doutora, tem a porque palavra. aí ela exerce esse contraditório, né? Assim, Não, perfeitamente. Bom dia. Bom dia, senhor relator. Bom dia, gente. A questão da nulidade é relativamente simples. Em razão da juntada de um documento, seria uma concessão de benefício previdenciário, inclusive apontando o B91, o nexo causal, que ele só foi juntado no processo às vésperas da audiência de instrução e não foi concedida a vista oportuna ao reclamado. Isso, a questão prejudicial seria com quanto à alegação, por mais que tenha sido apenas ventilada essa questão, mas mantida por hora na sentença, a reintegração em razão da cooperativa, de toda forma, há o pedido alternativo também quanto à reintegração a respeito de doença ocupacional. E na inicial não há juntado esse documento, não há rastro de benefício previdenciário com a categoria do B91. Pelo contrário, ela estava trabalhando normalmente quando foi dispensada, não tinha nenhum atestado. Os últimos afastamentos, os últimos 2 foram B31, há muito mais tempo distante da dispensa. Portanto, essa concessão foi meio que apresentada de surpresa, com quanto da vista da sentença, até da própria instrução, em que não foi ventilada a questão. Por conta disso, a nulidade seria quanto ao cerceamento de defesa, em razão de haver pedido de estabilidade em razão de doença ocupacional e tratamento médico, sendo que o documento de concessão de benefício, B91, inclusive, que seria até então de desconhecimento do reclamado, foi juntado somente às vésperas da audiência de instrução e não foi concedida vista. Ou seja, não foi possível ao reclamado se manifestar sobre qualquer dos critérios do documento, sobre o tempo de concessão, sobre a forma como foi concedido, inclusive exercer sua defesa sobre essa documentação, que, inclusive, é de fato muito relevante no caso. E por isso requer realmente que seja acolhida a nulidade, para que seja anulada a sentença concedida à vista desse documento e devido ao contraditório. O que eu considerei no voto foi justamente a relevância desse documento, considerando a matéria tratada no processo. Achei que, pela relevância, esse documento deveria ter sido submetido ao contraditório.
como uma lei determina. Por isso eu acolhi a preliminar de nulidade. Eu afastei a arguição, entendi que não houve cerceamento, porque, de fato, como a doutora levantou aí da tribuna, o documento foi juntado na véspera da audiência e, em audiência, o juiz não fez a menção à juntada desse documento. Isso, de fato, aconteceu. Acontece que, na sentença, houve reconhecimento da estabilidade antes mesmo da análise desse documento. E, sim, por causa de autora, ter a condição de diretora de cooperativa. Então, nesses termos já tinha sido reconhecido. Foi feita menção depois à existência do afastamento previdenciário, Código B91. Mas foi uma segunda menção. Como, de acordo com o Código, a devolutividade em RO é ampla para o tribunal, e aqui a empresa tem direito de arguir os seus argumentos defensivos, obviamente, então todas essas questões estão sendo apreciados de qualquer maneira aqui. Demais, eu argumentei na minha divergência que o fato de a empresa interpor recurso administrativo não vincula, obviamente, nem obsta a tramitação do processo judicial. Não vincula no sentido de que a conclusão do órgão previdenciário nem sempre é aquela a que o judiciário chega, nem como B91, nem como B31. Então, por quaisquer desses fatores que eu levantei, eu estou afastando a nulidade arguída pela ré. Doutora Adriana. Em afastando a nulidade, teria que ser retirado de pauta, né? Porque estava sendo acolhida e não tem o restante, né? É isso? Na verdade, eu abri aqui o processo, e eu fiquei interessada em ver como é que tinha sido a audiência. E a audiência há uma expressa menção de que as partes não têm outras provas a serem produzidas. Então, como a audiência é o momento de que a parte, o primeiro momento que ela teria que falar, eventualmente, da existência de uma nulidade em relação a juntar documentos, seria na audiência. Não houve nada, e ao contrário, certo que não tinha mais provas sendo produzidas, as provas já estavam produzidas nos autos, então eu vou acompanhar a divergência da doutora Juliana, sim. A ata de audiência me dá essa segurança de que não tem nulidade nenhuma, não. Teve a oportunidade de participar, não participou porque ou bobeou, ou qualquer coisa no estilo. Aí acho que tem que retirar de pauta, né, para fazer um mérito. Deixa eu ver aqui se precisa. Deixa eu ver o que é o objeto do recurso. Vamos ver qual que é o objeto. Outro texto da pauta. Reclamante. Vou ter que retirar, não entendi. Assim, 2 recursos. Você vai retirar? Acho que sim. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que... Recurso da reclamante aqui sobre dano moral. O recurso da reclamada. Achei ele. Deixa eu ver o que mais que ela recorre. Se for só isso, não precisa não. Você tem algum motivo.
Não, eu posso proferir o voto agora. Eu já posso proferir meu voto. Eu ainda não proferi. Mas eu posso pedir vista antes de proferir? Pode, depois do meu voto. Do seu voto, tá. Eu estou estou dando provimento ao recurso da empresa, uma vez superada a prejudicial, para julgar improcedente o pedido inicial. Com isso, fica prejudicado o exame do recurso do autor com relação a dano moral. Ela vai fazer já a sustentação oral? Eu peço vista depois? Como é que faz? Vai adaptar o voto? Não, eu estou... Não, ela... Sim, mas ele eu estou estou dando pedindo provimento. vista. Sim, mas ele vai fundamental. Já dei. Tô fazendo. Essa é a fundamentação. É essa. Bom, eu estou pedindo vista. Não vou julgar assim. De jeito nenhum. Pode até ser para concordar, mas... Mas então ela permanece completa a sustentação oral dela? Porque ela só fez contra Só fez contra isso. E aí ela só fez Não, contra pode fazer a sustentação, então, quanto ao mérito. Já Pra vamos decidir o confirmar mérito o uma voto. vez. E aí a outra Excelência, no caso, realmente o voto nos atenderia e envolve realmente algo que já é bastante recorrente aqui, e é um problema O que... secretário está informando que chegou, a outra parte também está presente para sustentar, né? Então ele tem que fazer sustentação primeiro. A senhora aguarda. Sem problema. Então, o doutor Humberto, doutor Kleber, vai sustentar pela reclamante Ana Cristina de Mello. Senhor presidente, relator, em nome de quem peço licença e cumprimento os demais presentes a essa sessão de julgamento, aqui, em nome da reclamante recorrente, eu venho pedir que seja provido o recurso ordinário interposto pela reclamante, data vênia da proposta de voto de Vossa Excelência, no sentido de que já foram deferidos os salários vencidos e vincendos, entretanto foi excluído o período em que a reclamante recebeu o benefício previdenciário. Então eu peço que seja, por ausência de fundamento legal, que seja também deferidos esses salários vencidos e vincendos desse período. Em relação ao pedido de dano moral, pretende aqui a reclamante recorrente que seja fixada a indenização e majorados honorários assistenciais pleiteados para 20%. Bom, em relação ao recurso ordinário interposto pelo banco, o que a reclamante pretende aqui, naturalmente, data vênia da proposta de voto, é que sejam afastadas as preliminares de nulidade da sentença, a questão da nulidade da dispensa da autora ficou comprovada, que seja mantida, portanto, a ordem de reintegração, inclusive que acolheu a tutela antecipada, e eis comprovado no processo as condições que permitem declarar a nulidade da dispensa por várias vertentes, seja pelo adoecimento, a integração que a autora faz da cooperativa e as questões elaboradas pelo banco em recurso, diz respeito a impugnados pelo banco, contestados de local de funcionamento da cooperativa, objeto social, quantidade de diretores, enfim, nenhuma delas seja acatada esse fundamento e que seja, então, portanto, em resumo, dado provimento integral ao recurso ordinário da autora e negado provimento ao recurso do banco. Retomando. Mas, no caso, realmente é um tema que já é bastante recorrente, é um tema que, inclusive, que ganhou chegou a ser mais notável recentemente, com um número maior de ações em relação a esse tema,
Só que, com toda vênia, qualquer entendimento contrário, a sustentação do doutor aqui, é um caso que deve realmente ser avaliado em conjunto e com tudo que envolve, principalmente, o sentido da norma em conferir essa estabilidade a diretores de cooperativa. Ora, é claro e assim já é notório que a estabilidade de cooperativa é assimilada àquela estabilidade dos dirigentes sindicais. O que visa o quê com essa estabilidade? O objetivo seria realmente proteger os empregados em sua relação de trabalho, em seu contrato de trabalho, na condução do trabalho. Ocorre que a cooperativa mencionada em questão, além de superar o número máximo de dirigentes que é estabelecido pela lei e, por analogia, aplicado à questão do sindicato, além de ultrapassar esse número de dirigentes, resta claro nos autos algumas peculiaridades que afastariam a aplicação do referido artigo de lei quanto à estabilidade, principalmente sob 3 ângulos. Primeiro, quanto à efetiva representatividade da cooperativa junto ao empregador, junto ao banco, junto à atividade exercida pelos empregados do banco reclamado. Segundo, quanto à ausência de notificação exigida por lei, notificação prévia quanto à candidatura da reclamante para esse cargo eletivo, que não houve, não há prova nos autos, inclusive é incontroverso no caso de que a comunicação da candidatura não foi feita ao empregador. E ainda haveria um terceiro ponto, quanto à comprovação que menciona na sentença, menciona sobre a regularidade da cooperativa em razão de haver notas, um comprovante de recolhimento municipal, registro municipal. Ocorre que as notas que foram juntadas referem-se à compra de patês, empadinhas, gasolina, e que não é possível sequer conferir quem foi o comprador de tais itens. E segundo a inscrição municipal, refere-se, na verdade, a uma empresa que possui a razão social determinada como SPR Loteamento Cidade Universitária. Ou seja, não se trata de uma inscrição municipal, aparentemente, no mínimo, relativa a essa cooperativa. O terceiro ponto seria ainda a estranha relação existente, e aqui não se cogita apenas como um adendo, como um complemento, quanto à existência da cooperativa que funciona no prédio do próprio sindicato, que é patrono da ação da reclamante quanto à estabilidade. Sobretudo, há de se destacar o depoimento pessoal da própria reclamante, no sentido da total ausência de participação do reclamado nessa cooperativa. Abro aspas para a leitura do depoimento pessoal da reclamante. Os próprios 7 diretores da cooperativa foram quem criou a cooperativa, criou ipsis literis na ata, tá? Os próprios 7 diretores da cooperativa foram quem criou a própria cooperativa. Em nenhuma situação a reclamada participa da cooperativa ou de alguma de suas deliberações. O objetivo da cooperativa é habitacional, de construir casas para ser vendidas aos cooperados. Ora, resta mais do que incontroverso que não há qualquer relação, ao menos de objeto, da cooperativa em referência com a atividade do reclamado, fugindo totalmente ao objetivo da lei, que assegura essa estabilidade aos membros de cooperativa, àquelas cooperativas que efetivamente exercem alguma atividade voltada ou relacionada à atividade do empregador. Seria, no caso, uma instituição financeira. Por conta disso, em razão da ausência de notificação prévia sobre a candidatura, em razão da ausência de representatividade da cooperativa junto ao reclamado, em razão das possíveis, não diria fraudes, não, mas das possíveis estranhezas causadas pela própria constituição da cooperativa, sobre o local de funcionamento, sobre as notas juntadas, que se referem a patês, empadinhas, gasolina, sobre a própria inscrição municipal, que tem como empresa outra razão social que não a razão da cooperativa. Por conta disso tudo, além de superar o limite de diretores, superar o limite exposto por lei, por conta de tudo isso, é que se entende que realmente não seria possível a manutenção da sentença quanto à concessão de estabilidade. Frisa-se que não se nega o conhecimento da norma,
que impõe a estabilidade de diretores de cooperativa. Todavia, o sentido da norma é conferir estabilidade àqueles diretores de cooperativas que possuam relação efetivas com os empregados, empregadores e com a atividade do empregador, minimamente. E, em razão do depoimento pessoal da reclamante, que deixa incontroverso o total distanciamento do empregador quanto às atividades dessa cooperativa, até mesmo pela inexistência de provas de atividades efetivas da cooperativa, no sentido para que se foi constituída, é pelo que requer, então, que seja mantido a proposta de voto, que seja acompanhado por Vossas Excelências, mantida a proposta de voto para que seja improcedente o pedido inicial e afastada essa estabilidade reconhecida na primeira instância. É o que se requer. Meu voto é exatamente nesse sentido, entendo que não foram preenchidos os requisitos formais para a aquisição da estabilidade, por isso daria provimento ao recurso. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente, até em respeito às duas sustentações orais que foram feitas e também a uma análise cuidadosa do processo, eu estou pedindo vista. Você está retirado com a vista para a doutora Adriana. Isso, ele vem para a próxima pauta sem publicação, né? Não, vai ser intimado. Vai ser intimado? Aí quando ele retornar, vocês vão ser intimados. A gente intimado, não, então tá ótimo, obrigada, gente. E, doutor Renato, esse aqui, sistema, ele volta para o gabinete do senhor, tá? O próximo é o número 3 da pauta. Processo 10.315, recorrentes Nilvan Teixeira dos Santos e Usina Monte Alegre Limitada, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Sena Orsini, o 3. Doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor André Smith de Brito. O senhor está falando pela usina, não é, doutor? Pela Eletrozema. Esse caso é usina? É usina. Esse é usina. Tá, doutor, tem a palavra. Palavra? Eminente desembargador presidente, ilustres componentes dessa douta turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Nesse caso específico, existem dois recursos, né? O recurso da reclamada referente ao cúmulo de função. É o que eu destaco aqui, que o funcionário era borracheiro e que ficou apurado nos autos que para prestar socorros a veículos no campo, a tratores, era necessário ele conduzir o caminhão em que estava acoplado o MUC. Então, nessas atividades específicas, ele utilizava-se na função de borracheiro do caminhão que existia o MUC. E a inicial pede um acúmulo salarial em função da operação, dele ser operador de máquina. Até abro um parênteses, porque a inicial, quando ela indica operador de máquina, fica parecendo que ele era operava um MUC especificamente, não esse MUC que fica em cima do caminhão, que tem o objetivo exclusivamente de levantar o pneu de trator pesado. Por isso até que a reclamada contesta essa alegação de operador de máquina. Então, a reclamada entende que esse é um trabalho compatível com o cargo de borracheiro e a sua condição pessoal, então ela pede que seja excluído esse acúmulo de função. Com relação ao recurso do reclamante, a periculosidade, a discussão é que ela se caracterizaria no momento do abastecimento deste caminhão. Nesse caso, nós temos a súmula 59 desse egrégio tribunal, que estabelece exatamente no sentido de que esse motorista que acompanha esse abastecimento não teria direito a esse adicional. Então, o que se espera é que seja mantida a decisão nesse sentido, de que não está caracterizada a periculosidade. Com relação a horas extras, a empresa entende que essas horas extras eventuais elas não descaracterizariam o acordo de compensação semanal, no caso é semanal, não é aquele. Destacando aqui também um detalhe que me parece importante, é que esse reclamante ele esteve afastado por quase 8 meses. Não sei se em eventual provimento do recurso do reclamante destacar isso, porque tem 8 meses num contrato de
de pouco mais de 20 meses, em que ele ficou afastado pelo INSS, o que está mencionado inclusive na inicial, então ele não teria direito a horas extras nesse período. Então o que se espera é que seja negado o provimento do recurso do reclamante e provido da reclamada. Deixa eu ver. Como é que ficou isso aqui? Não tem nem contrato de trabalho e nem a CTPS para saber pelo que ele foi contratado. Qual a função? Borracheiro. Ele foi contratado como borracheiro. Ah, tá. Tem umas questões aqui controvertidas e que houve divergência de um e de outro. Então eu vou direto à conclusão, já do voto adaptado ao entendimento majoritário, pelo que eu entendi até aqui, dando provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento como extra das horas laboradas após o 8º, como se apurar em irregular liquidação de sentença, e eu fico vencido nesse aspecto. Para o cálculo das horas extras deverão ser observados os seguintes parâmetros: evolução salarial, dias efetivamente trabalhados, dividendo composto por todas as parcelas de natureza salarial, conforme a súmula 264 do TST, inteligência OJ 394 da SDI 1. Divisor 220, adicional previsto nos instrumentos coletivos ou legal. E reflexos. Ao recurso da reclamada para decotar da condenação as diferenças salariais por acúmulo de função. Esse parece que é o voto médio, não é isso? Estamos de acordo? É esse mesmo. Mas só uma observação, é porque me parece que ele está pedindo aquela 9ª hora como extra. E ficou além da 8ª. Após o 8º. Depois da 8ª. Porque ele pede exatamente para anular a compensação e aquela 9ª hora que ele trabalha, você paga como extra. Quando coloca além, apura tudo ali para frente, não só essa hora que ele está pedindo, mas eu faço desse. Ótimo, então. Porque os dias efetivamente trabalhados já resolve aquela questão dos 8 meses. Exatamente. Obrigado. Seria só a 9ª hora. Então, esse aqui prevaleceu o S com o senhor vencido nas horas extras. Isso. Essa mesmo. Pode seguir, doutor Renan? Pode. Próximo é o 24 da pauta, processo 12.264, recorrente, Rosângela Salvador dos Santos e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senocini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Marcos Eloy da Silva. Doutor Marcos não se encontra presente. Então, indo para a conclusão, também voto já adaptado ao entendimento majoritário. Estou conhecendo os recursos, exceto no que concerne ao apelo do réu, pretensões recursais preliminares de sobrestamento do feito de incompetência absoluta. No mérito vencido, desprovejo o apelo do réu, do parcial provimento ao do autor para condenar a reclamada no pagamento de danos morais, no importe de R$20.000, bem como para reverter o pedido de demissão, considerando a dispensa como injusta, e, por conseguinte, determinando o pagamento das respectivas verbas rescisórias, autorizada a dedução dos valores quitados a idêntico título. O valor da condenação fica elevado para R$45.000, custos em 900 ainda pelo réu. Ciente. Sim. Ficando ciente, súmula 25 e tem 3. Exatamente. Doutora Adriana? Esse exatamente. Doutora Juliana? Certinho. Então, eu voto nesses termos. Tem mais algum? Só uma coisinha. Nesse aqui, quando fez a nova versão, não trouxe essa parte do não conhecimento. Você também não está conhecendo da gratificação semestral, tá? Não está aqui, não? Não. Na admissibilidade, você vai ver que não está. Só que não trouxe isso. Esse é na conclusão nova. Mas já está lá em cima, né? Está lá em cima, mas não está na conclusão nova. Pois é, eu já pus até aqui. Já mensagem para não na hora. Conclusão tem que acrescentar. E que às vezes o pedido está limitado e eu estou dando todas, né? Vai ter só um pedido de preferência nessa pauta ainda para leitura da conclusão do voto, tá? Tá, qual que é? É o número 10 da pauta do senhor. Pode pegar. Então, vai um pedido para ouvir a conclusão do voto no processo número 10 dessa pauta, processo 11.038.77, Adilson Francisco de Paula e outros, são os recorrentes, recorridos. É o 10, né, da pauta? É o 10 da pauta Obrigada. do doutor. Deixa eu só abrir o nome das partes aqui. Adilson Francisco de Paula
Viação São Benedito Limitada, recorridos os mesmos. Vota no processo doutor Luiz Antônio de Paulianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorcini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Estou dando provimento ao recurso reclamado para afastar a aplicação das convenções coletivas juntadas com a inicial e, por conseguinte, excluir da condenação, diferenças salariais e reflexo. Ao do reclamante, para condenar a reclamado o pagamento de 1 hora extra a título de intervalo entre a jornada, nos diz que houver labor superior a 6 horas e o demandante não tivesse ativado no regime de dupla pegada, conforme se apurando o cartão de ponto, com reflexo dispensado do acórdão no sumaríssimo, né? Acórdão dispensado. Doutora Adriana. Tá, eu estou de acordo ainda com a observação da OJ 394 da SDI e também com a declaração de que as parcelas que ostentam a natureza salarial, com exceção dos reflexos em férias indenizadas mais um terço, fundo de garantia mais 40%. Isso. Doutora Juliana. Só esse acréscimo. Estou de acordo. 10. Então esse é o 10, né, da pauta. A senhora então não foi vencida em nada. A senhora não vai... Eu tinha uma divergência da senhora contra normas coletivas. Eu que pedi vista, já tinha, por conta Pois mas ele afastou, não foi isso? Não. Ele não fez nova versão. Eu estou acompanhando o voto. Entendi. Então eu fico vencida nas normas coletivas. Fica, não fica? Fico sim. Então 10 aqui, vencida nas normas coletivas. Obrigada, Adriana. Mais algum? Não, nessa pauta do senhor, não. Agora a gente vai para a da doutora Adriana. Agora é minha? Tem 4, né? Tem 4. A da senhora entraram mais 2 agora, né? Uhum. Então nós chegamos a 4. Isso. Estou abrindo aqui. Então, agora a gente passa para a pauta de 916, de relatoria da doutora Adriana. O primeiro processo com inscrição é o número 26 da pauta. Processo 10693, recorrente. Sindicatos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas e Banco do Brasil. Recorridos os mesmos. Vota no processo doutora Adriana Goulart Senorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito por ostentação, doutor Marcos Eloy da Silva. Pelo réu, doutor Marcos não se encontra presente. Doutora Adriana. Só um minutinho que ele está abrindo aqui. Opa. Então, peraí. Eu pedi para na certidão ressalvar o entendimento, né, da turma julgadora. Só um minutinho. Eu conheci do recurso ordinário, rejeitei as preliminares suscitadas, dando provimento para parcial para determinar a adoção do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas, autorizar a dedução de eventuais parcelas quitadas a idêntico título nos autos 1267/40, 2012, acho que é 2012, agora já estou em dúvida se é 12 ou 13. 5030143, trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, em relação às parcelas deferidas no presente feito, mantido o valor da condenação por compatível. E aí, ressalvando o entendimento de todos os desembargadores em relação ao tema divisor, que na verdade é uma súmula do tribunal. E aí, ressalvamos que... né, Esse aqui vai ser de todo mundo. Doutor Marco Antônio também ressalva entendimento quanto a isso? Você ressalva também, doutor Marco Antônio? 150, 180? É. 180, 150. É divisor do bancário. Ou não precisa ressalvar? Não precisa ressalvar, não. Precisa ressalvar, não? Então tá. Então Já só conformou? nosso. Já. Conformou. Ok. Doutora Juliana, está conformada também ou vai constar? Tá. Estou ressalvando. É. Vou mexer para ressalvar. Tá. Conforme rápido com as coisas. Sim. Então 26, né? Fechou. Agora 49. Seguinte é o 49 da pauta. Processo 11637, recorrente Geosol, Geologia e Sondagens S.A., recorrido União Federal, PFN-MG. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorcini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutora Ana Rita Castro Magalhães, pelo recorrente. A senhora está falando pela Geosol? Sim.
Tem a palavra, doutor. Excelência, é possível ouvir o voto da relatora? Sim, doutora Adriana, se Pois quiser não, antecipar. Eu estou negando provimento ao recurso. Aí... Excelentíssimo senhor presidente, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssima senhora desembargadora relatora. Trata-se o caso de uma ação anulatória em face de um auto de infração lavado pelo Ministério Público por descumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, que trata aí da cota de deficientes. Após o exame das provas documentais, entendeu o juiz de origem que a recorrente, né, não comprovou o cumprimento da cota e não comprovou a adoção das medidas para buscar o cumprimento. Entendeu ainda o julgador de origem que não seria razoável uma interpretação restritiva à norma do artigo 93, no sentido de excluir da base de cálculo da cota os cargos que demandam qualificação especial. O cerne da questão aqui, excelências, é até que ponto que é razoável a autuação do fiscal com base na letra fria da lei, sem observar as especificidades das atividades desempenhadas pela autora recorrente. A autora recorrente, conforme o Estatuto Social anexado aos autos, é uma empresa especializada em sondagem e perfuração de poços, sendo todo o seu trabalho voltado para a área de pesquisa mineral. Isso significa, excelências, que 86% da força de trabalho da empresa está voltado para o trabalho em campo, que é feito basicamente em áreas de clientes, muitas vezes de difícil acesso, né, e sujeita a diversas condições climáticas. Então, a pergunta, né, que eu faço a Vossa Excelência é a seguinte: é razoável, né, e justo aplicar a uma empresa que atua nessas condições o mesmo percentual de cota aplicado a uma empresa, por exemplo, que atua basicamente em atividades administrativas? Uma outra questão é que, ainda que a empresa estivesse sujeita à cota de cumprimento, ainda que a empresa, vocês entendam que a empresa está sujeita à cota, né, de 5%, a gente não poderia admitir a contratação de deficientes desqualificados do ponto de vista técnico, né? Seria extremamente arriscado esse tipo de contratação. A empresa ela está inserida no mais alto grau de risco da NR4 do Ministério do Trabalho. Então, os deficientes, né, deveriam ser deficientes habilitados, sob pena de sujeitá-los a uma condição pior, que poderia, inclusive, ocasionar várias repercussões, inclusive do ponto de vista psicoemocional. Então, a empresa buscou, né, existem nos autos comprovações, diversos ofícios encaminhados a órgãos públicos, inclusive ao próprio Ministério do Trabalho, no qual a empresa tentou, de todas as formas, buscar deficientes habilitados no mercado, e não logrou êxito. Então, data vênia discorda recorrente da conclusão do juiz, né, no que diz respeito ao fato de que a empresa não buscou medidas suficientes para a contratação. Por fim, excelência, uma última questão levantada pelo juízo, né, que também merece ser combatida nessa tribuna, é que a empresa poderia preencher a cota de deficientes na sua atividade administrativa. Só que a atividade administrativa da empresa representa 14% da sua força de trabalho. Então, data vênia ao entendimento da origem, não é razoável que a empresa alocasse todos os deficientes, né, no setor administrativo. Um último ponto também que merece destaque é que foi reconhecido pelo próprio Ministério Público do Trabalho a especificidade da empresa no que diz respeito ao seu objeto social, e nesse TAC, que foi assinado em 2008 com o Ministério Público, o próprio Ministério Público concordou em reduzir a cota de deficientes em 30%, diante de todo o cenário da época. Logo depois teve um aditivo a esse TAC, permitindo que a cota de deficientes fosse cumprida juntamente com a cota de aprendizes. E quando se chegou a esse consenso, a empresa conseguiu, né, cumprir a cota, inclusive atravessou no processo uma petição demonstrando o cumprimento. Então, diante de todo esse cenário, excelência, que a empresa roga, né, pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do auto de infração e, na eventualidade de Vossa Excelência se não entenderem, que ao menos seja reduzida, né, a cota, considerando inclusive o TAC assinado pela empresa, que não foi observado, data vênia, pelo ilustre fiscal do trabalho. É o que se requer.
Pois não, senhor presidente, eu menciono que eu recebi o memorial da empresa, da Geosol. O voto, ele abrange, ele aborda as questões trazidas da tribuna, e eu queria apenas ressaltar, primeiro, em relação à questão da lavratura de auto pelo fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, servidor da União, em face da existência de um TAC, né? O artigo 628 da CLT, ele é claro que toda verificação do auditor fiscal do trabalho pode concluir pela existência de violação de preceito legal sob pena de responsabilidade administrativa. Ele deve lavrar o auto. Então, é um dever de agente público a lavratura do auto sob pena de responsabilização pessoal. Fico imaginando se nós, né, fôssemos auditores fiscais e tivéssemos essa norma nas nossas costas. Então, provavelmente faríamos o mesmo, porque não seríamos responsabilizados, né? Em relação aos argumentos que o auditor fiscal lavrou o auto e estaria usurpando a competência do Ministério Público, entendo que esses atores, para garantir a rigidez dos preceitos de segurança, dos normativos, ela é feita de uma forma em rede, ou seja, ninguém tem uma competência única e exclusiva. Todos os atores sociais para garantia, inclusive para a prevenção desse meio ambiente, dessas normas, que são normas de inclusão, eu acho que todos têm o poder, dever, então não vejo que haveria uma usurpação de competência do Ministério Público, né? Realmente firmou um TAC perante 2008, né? E comprometeu a cumprir o percentual de portadores de deficiência com redução de 30%, né? O prazo para o cumprimento dessas obrigações era de 3 anos, nos termos da cláusula primeira, letra B do TAC, está aqui o ID, sobre as penalidades ali impostas, né? A multa seria de R$2.000 por vaga não preenchida, independentemente de outras multas aplicadas por outros órgãos, letra C da cláusula primeira do TAC, né? E o parecer que o Ministério Público anexa nesses autos afirma que até a presente data a empresa não cumpriu as obrigações, né? Então, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho e Emprego são órgãos diferentes, com atribuições legais diferentes, não existindo qualquer usurpação de competência, como dito, né? Então, para mim, incontroverso nos autos que a empresa possui mais de 1.001 empregados, por isso entendo que deveria ter o dever de contratar um percentual de 5% de pessoas portadoras de deficiência habilitadas ou beneficiários reabilitados perante o INSS. Esse é um tema que eu acho que é interessante, né? Eu acho que é muito interessante algumas questões que a gente vê nesse Brasil contemporâneo, né? Então, assim, a gente às vezes fala muito de primeiro mundo e a gente vê de forma extremamente inclusiva, né? E eu acho que se nós queremos realmente pensar num país inclusivo, ontem eu tive com meus alunos lá no Centro de Memória e ver o Ulisses Guimarães de mão com aquela Constituição, né, dizendo que Deus nos ajude a fazer, né, a justiça social, a democracia. Então, assim, quando a gente vê em 88 ele rogando a Deus que fizesse, eu acho que, na verdade, ele tinha talvez uma experiência política que a gente está vendo que não é tão simples assim. Então, quando a gente viaja e a gente vê um deficiente físico, ele sozinho, ele entra no ônibus, ele avança, ele tem acesso a qualquer órgão, qualquer loja, qualquer lugar, ele anda sozinho nas ruas, etc, etc. Então, é uma pessoa que todo mundo o inclui porque ele tem direito à cidade, ele tem direito ao emprego, ele não tem, na minha visão, sabe, eu acho que nós precisamos mudar, sinceramente, essa visão de que eu não consigo, eu não deveria colocar todo mundo na área administrativa, ele não consegue porque é uma sessão de uma atividade de muito risco. Então, eu acho que o não vem primeiro. Então, eu acho que a gente precisaria, nós todos, mudarmos, porque a gente às vezes tem isso talvez até incorporado por uma experiência pessoal, uma educação, sei lá. E eu acho que, na verdade, o que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho e Emprego estão fazendo, eu só tenho a louvar, sinceramente, a louvar, que isso seja, eu vejo que às vezes é uma luta inglória, né? E que um exemplo muito simples,
Contratar um assistente jurídico para ajudar a senhora, se a senhora não é contratada de carteira assinada, alguém que estivesse dentro da empresa ajudando. Departamento pessoal, não é possível que 5% seja, como é que chama? E se tiver que ser os 14%, que na verdade é superior a 5%, se nós temos uma visão de inclusão, de direito, de que todas as pessoas são iguais mesmo, as pessoas são iguais. E nós todos somos deficientes. Ao usar um óculos, eu sou deficiente. Ao ter um problema de joelho, eu também sou deficiente. Então, deficiente não é o outro, deficiente somos todos nós. Se eu não escuto direito, eu também sou deficiente. Então, acho que assim, a gente precisa avançar, sabe? Então, assim, desculpem esse desabafo, mas, na verdade, eu acho que essa visão, ela precisa, porque se nós temos, dentro dos departamentos jurídicos, essa visão, nós vamos fazer que os empresários tenham também essa visão de que essas pessoas são pessoas que são iguais a nós. O princípio da isonomia da Constituição, ele não é uma brincadeira. A ratificação da Convenção de Nova York não é uma coisa somente para ficar numa norma que não tem como ser, como é que chama? Concluída. Então, eu já fiz negociação, sabe? Eu acho que quando o Ministério Público fez a negociação, disse que era 30%, me parece que a empresa, se quisesse realmente cumprir, ela teria, nos 3 anos, daquele TAC, daquele termo de ajustamento de conduta, ele deveria, eu penso que ela, olha, então foi vista a condição, me deram uma condição, então vou cumprir. Ou seja, o Ministério Público disse que não foi cumprida até 2016. Então, data vênia, eu acho que o voto está aqui é longo, cita o auto de infração, cita decisões. Então, doutora, a senhora me perdoe, recebi como é que chama, o memorial e o meu voto permanece integralmente como eu tinha colocado. Eu estou negando provimento ao recurso em questão. Doutora Juliana. Também acuso recebimento do memorial, e esse é um tema que há muitos anos eu tenho como um dos mais importantes, na esteira do que foi colocado pela relatora. E, como eu já tive muitas oportunidades de falar, eu entendo que o Estado, quando criou essa norma, que é de 91, ele realmente pensou na inclusão e dividiu essa tarefa com a sociedade através das empresas. E ele fez isso num momento, e ainda hoje eu acho que nós não superamos esse momento, que é em favor da cidadania. Ainda hoje nós estranhamos essa questão, ainda hoje é com muita dificuldade que acontece, quando acontece o cumprimento dessa norma do artigo 91 da Lei 8213. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, quando eu peço vênia para mencionar trecho da fala da doutora, mas, assim, quanto a erro de capitulação, não vi nenhum. Quanto à aplicação da letra fria da lei, também entendo que não pode ser diferente, nem para o fiscal, nem para o procurador, nem para o magistrado. A lei está aí para ser cumprida. Às vezes a gente interpreta a lei, mas no caso da lei, objetivamente fixar um número, eu não vejo como esse exigir, né, são 2% a 5%, tem o número de empregados da empresa, então eu não vejo como se exigir uma diminuição desse número, a não ser como foi feito junto ao Ministério Público do Trabalho, quando o procurador entendeu por bem em considerar cumprida a cota com um percentual menor. Mas isso, obviamente, não vincula nem a fiscalização, nem o judiciário. Eu também chamo atenção para o fato, né, um TAC de 2008, e a fiscalização junto à empresa teve início em 2014, e foi o encaminhamento desse auto de infração que ora a gente avalia, que deu ensejo à aplicação de multa. Também compreendo que a aplicação que essas multas são hoje ainda muito necessárias, como a gente pode perceber, né? Porque ainda hoje a grande parte das empresas continua resistindo ao cumprimento dessa norma. Resiste. Toda hora está no judiciário. Não vejo porquê, né? Não vejo porquê e nem entendo. Então, teve uma observação em um dos documentos juntados pela Procuradoria, no sentido de que em menos de um ano a empresa conseguiu
contratar 20 dos 28 empregados que hoje estão compondo essa cota. Então, assim, passaram-se vários anos, enquanto não foi feita a fiscalização, aplicada a multa, a empresa não se dispôs realmente ao cumprimento de uma norma legal. É uma norma legal. E cogente, ela tem que ser observada. Quanto a não contratar as pessoas sem qualificação, isso é claro, isso é óbvio. E quanto maior o porte da empresa, maior a responsabilidade, inclusive em relação ao percentual dessas pessoas, né, dos reabilitados, dos portadores e dos PCDs. Então, é claro que aumenta, e o que nós temos visto é que essas empresas de grande porte têm, sim, até muito mais condição de fazer isso. O que elas fazem? Elas qualificam, elas chamam e qualificam. Elas avaliam, porque, diferentemente da cota de aprendizagem, essa cota prevista no artigo 93, ela pode ser cumprida em qualquer estabelecimento da empresa. Então, a empresa pode ver qual que é a função que ela considera que é mais simples, que é mais adequada, até para a formação das pessoas. Se ela está no Brasil todo, ela pode cumprir isso num estabelecimento só, diferentemente do que acontece com o aprendiz, que a cota é por estabelecimento. Então, diante de todo o meu convencimento, isso, e das provas constantes dos autos, e por eu não vislumbrar nenhum tipo de ilegalidade, eu estou acompanhando integralmente o voto. Doutor Paulinelli. Eu gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, que eu sou deficiente visual e estou aqui na qualidade de desembargador. Isso prova que o deficiente, claro, não todos, mas assim como as pessoas normais, têm deficientes com capacidades que podem ser aproveitados. E eu, nesse todo decorrer da minha vida, eu notei muita dificuldade das empresas no sentido de oferecerem vagas aos deficientes. Elas publicam em jornal, mandam cartas para todas as entidades de promoção de deficiente, mas não tem nenhuma ação ativa no sentido de ela mesma buscar e treinar o deficiente. Inclusive, quando eu atuei no Ministério Público por 6 anos, tinha muito problema com as empresas em relação a essa cota, porque elas não buscavam, elas simplesmente se colocavam passivamente, colocavam as vagas à disposição, mas não desempenhavam nenhum papel ativo na procura dessas vagas. Então, eu vou acompanhar o voto da relatora. Então, por unanimidade. Mais um. Mais 2. Próximo agora, então, ainda nessa pauta, é o 57 da pauta. Processo 11.944, recorrente administrador Ipiranga Limitada, recorrido Sueli Ferreira da Costa, Copasa MG, Companhia Brasileira de Saneamento de Minas Gerais. Vota no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Luiz Silva, pela administradora Ipiranga. É o senhor? Doutor Luiz não se encontra aí? É o que se inscreveu? Próximo, então, desculpa. Doutor não quer fazer isso, não? Não, ele não se encontra presente. Doutor. Pode, é o voto mesmo. Pode fazer o voto, que era né? aí, pode. Tá. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada pela autora, conhecendo o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, visto que próprio tempestivo, subscrito pelo procurador regular, conhecida as contrarrazões apresentadas pelo reclamante e neguei provimento ao recurso ordinário, mantendo a sentença de D042B5A9 na página 35 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Doutora de acordo. Doutor Paulinelli. De acordo. Agora sim, doutor. O próximo é o 28 da pauta, processo 10.716, recorrente Antônio Henrique Andrade, Barranqueiros, recorrido Caixa Econômica Federal. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Vinícius Nascimento Miranda. O senhor está falando pelo Antônio Henrique, doutor? Sim, recorrente. Pelo recorrente. Reclamante. Adiantar? Deixa eu só chegar aqui. Eu tinha que cair no PJE, tá entrando. Quer antecipar, Adriana? Claro, só um minutinho que agora já entrou.
eu estou conhecendo do recurso interposto, dando provimento ao apelo para determinar, mediante tutela de urgência, por quanto presentes os requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, que a reclamada convoque e admita o reclamante nos seus quadros de empregado, no quadro de técnico bancário novo, carreira administrativa, no polo de sua classificação, em até 30 dias após a intimação da publicação do acordo, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000 em favor do reclamante, nos termos do artigo 537 do CPC de 2015. Estou invertendo o ônus da sucumbência e arbitrando em R$10.000 a condenação, com custo de 200 pela ré, que fica desde logo intimada do teor do item 3 da súmula 25 do colendo TST. Esse é o meu voto, senhor presidente. Quer se manifestar, doutor? Bom dia a todos. Aguardo o eventual divergência. Só gostaria de registrar meu pesar pelo fato daquele incidente de demanda repetitivo que foi ajuizado no ano passado, que inclusive foi de relatoria da doutora Juliana Vignoli, não ter sido admitido e uniformizado a questão, porque estou com o mesmo processo agora na 10ª turma, e a tendência é que lá perca uma candidata melhor classificada, está na classificação 94, ela inclusive recebeu o telegrama, fez os exames médicos, teve sua contratação paralisada. Então, essa situação é extremamente desagradável, resultando em uma segurança jurídica, e o jurisdicionado, que é o motivo de existência da justiça, acaba se sentindo prejudicado, dado que seu destino está aí jogado, infelizmente, é chato dizer, mas à sorte, porque é literalmente um sorteio que define as turmas. Então, o voto é esse mesmo. Eu mantenho o voto. O problema da 10ª turma não é meu. Não, sim. Não, porque sempre que possível, claro, mas sempre que possível eu me manifesto no sentido de tentar. A 9ª eu ganhei uma semana passada. Doutora Juliana. Doutor, eu comungo do seu pesar em relação ao RDR, era o primeiro do tribunal. Eu tentei. Sim, o senhor estava aí, a briga foi boa. Não foi sequer admitido. Sempre que é um tema novo, né, a gente... E eu posso confessar que foi com muita surpresa que eu vi aquilo acontecer. Eu realmente fui pega de surpresa. Não serei novamente pega de surpresa. Isso não vai acontecer de novo. Porque eu fiquei perplexa diante daquilo. Acho exatamente por isso. Toda hora a gente julga isso, dependendo da turma que for julgar, e não mais, da composição da turma no dia. Então, vai ser diferente. No caso específico, não só o doutor, como o jurisdicionado está com sorte, né? Eu estou acompanhando integralmente o voto da relatora. Doutor Paulinelli, continua com sorte que eu acompanho. Mas então, só para ilustrar, semana passada eu ganhei na 9ª turma. Ontem tive 2 tentações, como a composição era distinta, de fato aconteceu exatamente isso, perdi. Aí é difícil. Você estava de férias, se não me engano. Eu estava de férias, cheio de férias, eu pautei. Mas quem é que ia imaginar que ia falar que não era casa? Acabou? Não, a discussão foi muito processual entre o incidente de uniformização, o RDR, qual método seria o correto, e acabou que a gente não foi... Se o senhor quiser deixar lá no... Pode pegar. Eu sempre peço o IJ, em todas as oportunidades, inclusive quando eu ganho aqui, era mais ou menos isso que eu queria. Tentar um incidente de uniformização de presidente, já peço pro TST também, mas não vai ser admitido. Eu já conversei com o presidente, não vai ser admitido. Só tem esses 3 dias. Isso, só tem esses 3. Pegou o primeiro. Tá. Eu tenho um outro processo na 11ª que ainda está concluído. Na próxima vez eu trago o memorial e insisto nesse pedido. Eu que agradeço. Vai pegar. Acabou. Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana. Primeiro é o 21. 9 e 17. O primeiro processo é o número 21 da pauta. Processo 11697, recorrentes Pedro Henrique Neres Queiroz e Movida Locação de Veículos Limitada. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Paula Ienaf. Inscrita para sustentação, doutora Lícia Miranda Eleutério Azevedo. Você está falando por essa movida locação? Isso. Pela ré. Tem a palavra, doutor. Doutor, tem a palavra. Se é possível antecipar apenas a 2 temas. Os 2? Não, é só porque são 2 temas, então... Eu posso adiantar.
Não, sim, sem problema. Se é não sei se seria dos dois, mas sem problema. São curtos também, não tem. Santíssima Desembargador Presidente, de mais outros componentes da turma. O caso aqui é um pouco mais simples do que o anterior. Versa sobre um pedido de um reclamante sobre um pedido de acúmulo de função e assédio moral em razão de supostas agressões de sua supervisora na empresa. Quanto ao acúmulo de função, o que pretende reclamar é que seja realmente mantida a sentença, especialmente a teor do depoimento pessoal do reclamante e da sua própria testemunha, inclusive, que chegou a mencionar exatamente as funções para que ele foi contratado. Ele chega a mencionar de que haveria o acúmulo de função em razão de, além de ser contratado como auxiliar de locação, todavia que trocava pneus, que lavava carros e que seria chofer da sua supervisora. E no seu próprio depoimento pessoal, inclusive, ele menciona que os carros eram lavados em lava-jato, que não eram feitos por ele. A testemunha, ouvida a rogo dele mesmo e até a ouvida a rogo da empresa, menciona também que a troca de pneus era feita por borracharia e que onde eles trabalhavam sequer possuía material para essa troca de pneus. Então, sequer seria possível dele trocar um pneu. E quanto a ser chofer da sua supervisora, também não há a mínima prova, não há nem alegação, nem ele chegou a mencionar quando descreveu as suas funções, nem nenhuma das testemunhas chegou a mencionar. Então, portanto, a descrição da atividade pelo próprio reclamante no depoimento pessoal é exatamente compatível com a função para a qual foi contratado, que seria de auxiliar de locação. Auxiliar de locação de veículos é aquele que trabalha conhecidamente até em aeroportos, que a gente vê, que leva o carro ao cliente, busca o carro de volta, estaciona, busca qualquer outro material que é preciso no local. Então, portanto, não haveria que se falar em nenhum acúmulo de função em razão tanto do depoimento pessoal quanto do depoimento das testemunhas, que afasta totalmente o pedido inicial. Já quanto ao dano moral, é uma questão um pouco mais sensível, realmente, e que a empresa vinha sustentar, especialmente, a questão quanto à prova dividida, no caso. Foram ouvidas duas testemunhas, uma a rogo do reclamante, uma a rogo da reclamada, ambas advertidas, compromissadas e não contraditadas, com depoimentos totalmente diversos. Ambas trabalharam com o reclamante e uma, enquanto fala que nunca presenciou nenhum tipo de situação, que o tratamento dele, inclusive com a supervisora, era cordial, era gentil. De outro lado, há uma testemunha, ouvida a rogo do reclamante, que fala absolutamente o contrário, que a supervisora seria realmente hostil, de que haveria ofendido o reclamante, comprado uma essência para para colocar na sala em que ele se localizava. Ocorre que, ainda que se cogitasse de qualquer prova existente em sentido contrário, no sentido de haver o suposto assédio moral, a prova que, no caso, deveria ser, inclusive, ponderado quanto ao ônus de prova, que ficaria, quanto ao fato constitutivo, a detentor de quem alega. Portanto, havendo a prova dividida, com duas testemunhas advertidas, compromissadas e não contraditadas, havendo essa divisão feita entre os depoimentos, a total contrariedade do depoimento, observado o ônus da prova, do 3631, cabendo o ônus ao reclamante, seria então para que fosse, no caso, desprovido o apelo do reclamante quanto à majoração e provido, de outro lado, o apelo da reclamada, em razão dessa prova dividida. Prova dividida, sendo o ônus detentor o próprio autor, de quem alega, não há então que se falar em concessão, em condenação ou em concessão do pedido para que foi feito. Quanto ao valor também, pondera para que, caso não seja afastado totalmente de condenação ao assédio, para que seja minimamente mantido, exatamente pelas razões ponderadas na sentença, quanto ao valor em razão da própria conduta, da própria contribuição, eventual contribuição da reclamada, que obviamente acredita no depoimento de sua testemunha, que menciona que a relação de trabalho e emprego é realmente cordial, não tendo outras reclamações, inclusive, sobre a mesma supervisora, que obviamente é obrigação da empresa zelar por isso, não tendo outras reclamações, tratando-se de um fato que entende-se por isolado, inclusive, causando surpresa, tanto pela contribuição, pela ausência de contribuição da reclamada no suposto fato alegado, tanto pela condição do próprio reclamante, para que não seja de forma alguma majorado o valor arbitrado em sentença, isso caso ainda não se entenda pelo total afastamento da condenação
em razão dessa prova dividida e aplicação do ônus da prova no caso. É o que se requer. Bom, eu vou começar a questão da indenização. A gente costuma falar aqui que rechaçar essa questão da prova dividida, né? Eu prestigiei a colheita de prova feita pela primeira instância e não entendi quando a juíza ressalta que foi muito mais convincente o depoimento da testemunha Mávila Franciele. E eu achei, foi detalhado, eu realmente não tive dúvida ao ler, inclusive quanto à questão, o esclarecimento de que o reclamante ele tinha medo da supervisora, que já tinha chorado lá na presença de outras pessoas, e certamente o que a doutora sustentou aí é verdade. A doutora falou que o ambiente costuma ser bom. De acordo com o esclarecimento prestado por testemunha, o tratamento destinado a ele era diferente do tratamento destinado aos demais empregados. Então, até imagino que possa ser mesmo. Mas, em relação a ele, não foi isso que se verificou. E eu considerei provado o assédio, e considerando que o ambiente de trabalho, zelar pelo ambiente de trabalho sadio, é responsabilidade da empresa, e quem cometeu o assédio é uma pessoa com função de confiança na empresa, então é a empresa que tem que responder por isso. E tendo em vista todos os parâmetros que a gente utiliza quanto ao fato, tempo de duração e capacidade econômica da empresa, a minha proposta de voto é no sentido de majorar a indenização por dano moral para R$10 mil. Quanto ao acúmulo de funções, eu acho que a doutora tem razão. Não foi mesmo comprovado o acúmulo de função, e nesse ponto eu estou mantendo a sentença. Então, conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, uma vez que tempestivos, adequados e regulados quanto à representação. Conheço também das contas razões recíprocas, porquanto ofertadas a tempo e modo. No mérito, nego o provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao do autor para majorar o valor da reparação por dano moral para R$10 mil, com custas pela ré no imposto de R$200, calculado sobre 10 mil, valor arbitrado à condenação. É o meu propósito de voto, presidente. O Paulinelli está acompanhando o voto? Acompanho. Tá, então vai prevalecer o voto e eu vou ficar vencido. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Perfeito. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Próximo é o número 2 da pauta. Processo 10.150, recorrentes Casimiro Cleiton de Almeida Carvalho e Banco Mercantil do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para sustentação, doutor Guilherme Diniz Duarte. Senhor doutor Guilherme, o senhor está falando pelo Banco Mercantil? Pelo réu. Vou adiantar, então, presidente. Conheço de amplos recursos, no mérito, dou desprovimento ao recurso do Banco Mercantil para absolvê-lo da obrigação de reintegrar o autor ao emprego, bem como da obrigação de pagar os salários vencidos e vincentes e demais consecutados, pronunciando-se a improcedência dos pedidos. Ao do autor para excluir a multa imposta na decisão de embargo de declaração de ID 693-8A49, invertidos os ônus da sucumbência. É minha proposta de voto. Quer se manifestar, doutor? Gostaria de saber se tem alguma divergência por minha excelência. Está de acordo, Paulinelli? De acordo. Eu também, é unânime. Perfeito. Obrigado e bom dia. Bom dia. Acho que tem mais um. Nunca. Próximo é o número 22 da pauta. Processo 11.705, recorrente Carlos Oliveira de Faria, recorrida RN Comércio Varejista S.A. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para sustentação, senhora doutora Adriano, doutor Adriano Sérgio Alves, o senhor está falando pela RN, pela recorrida. Essa matéria que foi garantida.
Tem rescisão indireta também, deixa eu antecipar. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões da ré. No mérito, dou parcial provimento ao apelo para determinar que a ré comprove nos autos, no prazo de 10 dias da publicação do acórdão, a regularidade dos depósitos relativos ao fundo de garantia por tempo de serviço, correspondentes ao período integral em que teve vigência o vínculo empregatício com a autora, sob pena de multa diária de R$50 a ser revertida em favor da reclamante, com imediata execução do valor do FGTS devido. Acrescido de multas e astrentes, hora fixadas. Mantido o valor da condenação. É minha proposta de voto. Quer se manifestar, doutor? Ficou mantido o afastamento da rescisão direta. Essa comprovação é obrigação da empresa. Não vejo problema, não. Tá, estou de acordo, doutor Paulinelli. De acordo. Está de acordo. Unânime, então, doutor. Ok. Acabou? Nessa pauta acabou. Então vamos para a seguinte. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Para a pauta do doutor Marco Antônio. Acabaram as minhas sustentações. Nota 18. Agora a gente passa para a pauta de 9/18, de relatoria do Dr. Marco Antônio. O primeiro processo na pauta com inscrição é o número 9 da pauta. Processo 11.136, recorrente Intercast S.A., recorrido José Alves de Moura Filho. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco e Dra. Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, o senhor Dr. Tiago. Dr. Tiago Augusto da Costa Silva. O senhor está falando pela recorrente, pela Intercast? Pela Intercast. Número 9, né? Qual que é a matéria aqui? É o 9. Tem a palavra. É o 9. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, através do qual cumprimento os demais membros dessa douta turma, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, colegas aqui presentes, bom dia. Excelência, nesse caso, apesar de ser um tema corriqueiro aqui não só na Justiça do Trabalho Mineira, mas de um modo geral, tem algumas peculiaridades que têm que ser destacadas. O douto juízo sentenciante condenou a reclamada ao pagamento das horas em itinere ao fundamento de que não havia transporte público regular em horário compatível e que a empresa se localiza em local de difícil acesso. Entretanto, ressoa em controvérsia nos autos que a empresa ela está localizada em local de fácil acesso, já que as margens da rodovia MG 50, no perímetro urbano, e plenamente servida de transporte público, o que inclusive é corroborado pela opção do reclamante no recebimento do Vale Transporte. Então, a declaração nos autos, assinada por ele, em que ele opta pelo recebimento desse Vale Transporte. Na verdade, o que ficou confuso aí foi o fato de o reclamante residir em local de difícil acesso. Ele é quem reside em zona rural e não a empresa que está localizada. Então, por esses fundamentos, excelências, pela localidade de fácil acesso, corroborada pelo recebimento do Vale Transporte, e pela existência de transporte público regular, é que se pede o provimento do recurso nesse aspecto. Obrigado. Doutor Paulinelli. Bom, eu entendi o seguinte, que ficou comprovado o fornecimento de transporte pela empresa. Então parece que havia uma parte do caminho do trajeto que era feito por transporte público e outra parte que era feito através do transporte da empresa. E admitida e provada o fornecimento de transporte, cabia à empresa comprovar que, no caso, o horário dos transportes era compatível com a saída e chegada, o horário de saída e chegada do empregado, e também não ficou claro que a empresa que seria um fato notório. Pode ser notório para quem mora lá, mas a gente daqui não sabe se realmente a margem da rodovia lá, se seria... A margem pode ser também que tenha que andar mais para frente, eu não sei. Então, não ficou claro isso aí. Então, por falta de comprovação dos fatos impeditivos, eu entendi que deve ser mantida a sentença
nesse ponto. Então, eu conheço do recurso aviado, no mérito, dou-lhe provimento parcial apenas para determinar que a apuração do imposto de renda deve observar a Instrução Normativa número 500 de 2014, que revogou a 1127 de 2011. Mantém o valor da condenação por compatível, só isso. Eu estou de acordo com o voto, doutora Adriana. Da mesma forma, acusando o recebimento de memorial. Perfeito. Obrigado, excelência. Bom dia. Próximo agora é o 19 da pauta. Processo 19.300, agravante Ivanir Pascoal Thiago, agravados Vale S.A. Votam no processo o doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulianaco e doutora Adriana Goulart de Cianorcini. Inscrita para sustentação, doutora Daniele Porto Gomes de Souza, pela Fundação Vale do Rio Doce. A senhora, doutora Daniele, falando pela Fundação Vale? Isso, Fundação Vale do Rio Doce. Uhum. Já fala pela gravada? Isso. Doutor Paulinelli, gostaria de antecipar o voto? Eu conheci do agravo de petição e, no mérito, neguei provimento. Eu estou de acordo com o voto. Doutora Adriana. Da mesma forma. Quer se manifestar, doutora? Não, obrigada. Acusando o memorial, né? Eu também recebi a memorial. Isso. Obrigada, bom dia. Bom dia. Mais alguma inscrição? Pode deixar. Esse colega da irmã dela, da Andréia. Nessa, acabou tudo.